Boa tarde, Limeira. Ai, nós aqui outra vez. Se vocês pensam que nós vamos embora, está aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, meu povo. Sexta-feira, 15 de fevereiro, programa número 40 da Minoria Barulhenta. Minha gente, eu queria até aproveitar e agradecer, né? Uma série de mensagens, né, que o pessoal mandou pra gente ontem, né? Dizendo que apoia o nosso programa, gosta do nosso trabalho, sabe? Isso pra gente é muito importante porque aqui nós não estamos ganhando nada, estamos fazendo isso daqui exatamente por ideologia e porque a gente acredita numa cidade melhor, a gente acredita num estado melhor, a gente acredita que o país, o Brasil é o maior país do mundo, ele pode ser muito melhor. Estamos aqui sim para levar a esperança, sabe, para todos, né, que militam, que moram nesse país, todos os cidadãos aqui que estão aqui na nossa cidade de Limeira, tá? Levar uma esperança para vocês, porque até então a imprensa, ela não divulga, ela não fala nada. Eu até recomendei algumas vezes aqui, alguns jornais da cidade poderiam ser vendidos em branco, porque, sabe, para receita de bolo, falar sobre casamento, falar sobre uma série de coisas, você vai na internet, lá tem milhares de sites falando a respeito disso, né, para você fazer uma receita de espaguete na sua casa diferente e tal, tem bastante coisa lá. Agora, os jornais, né, eles deveriam estar trazendo para a gente informações, a imprensa em geral, a imprensa falada também, as rádios, né, a TV, deveriam estar trazendo para a gente informações relevantes a respeito do município, a respeito daquilo que a gente precisa saber. O povo precisa ser informado, o cidadão precisa estar sabendo o que está acontecendo, sabe? Porque senão a gente vai continuar vivendo nessa ilha da fantasia que plantaram aqui dentro desse país, sabe? É uma mentira, e isso daí não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos que encarar a realidade, sabe? Então nós nos dispusemos a fazer esse programa, a criar essa rádio. Temos lá ainda uma porção de espaços abertos lá, sabe? Então, é exatamente por aí. Essa é a nossa ideologia, é assim que a gente pensa. Nós temos que nos manifestar. Boa tarde, meu querido amigo Guto Rodrigues. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. A democracia, como diz até a Constituição, né? Aonde houver a voz do povo, é onde tem que haver a democracia. Lendo os jornais de hoje, acompanhando pelas mídias, então o assessor direto do prefeito Paulo Radiche, João Geraldo Lopes, o Janjão, como todo mundo conhece, então ele fez duras críticas à criação da CP, da Comissão Processante. Essas críticas ele fez em seu blog e via Facebook, né, dizendo que essa CP é simplesmente a oposição ao prefeito Paulo Radiche, que quer sangrar a administração municipal. Então eu não vejo dessa forma, Henrique. Primeiro que não é questão de sangrar a administração do Paulo Radiche. A questão é o seguinte: o povo vem sangrando há anos pela corrupção. Mas, Guto, eu queria te fazer uma pergunta. Não existia já um processo contra o Edmilson no Ministério Público a respeito desse assunto? Não, desde 2007? Com certeza. Esse processo não é um processo agora que foi criado há alguns meses. Então, Janjão, abaixa a peteca aí, meu velho, que tu tá errado. Tá? Então, se existe uma denúncia, eu acho que ela tem que ser levada à frente. Sabe, todos os cidadãos, eles têm que pagar pelos seus erros, e acabou, independente de ser. Por exemplo, eu vou até citar aqui, o Edmilson, no discurso dele da Câmara Municipal, ele falou muito na questão de, não, mas eu fui eleito, o meu mandato começou no dia 1º de janeiro, eu não fiz nada de ilícito dentro do meu mandato, etc. Está na hora da gente começar a acabar um pouco com isso também, sabe? O cidadão, existem tantos projetos aí com ficha limpa, não é? Mãos limpas, etc, etc, etc. E o camarada, eu acho que a vida pregressa dele conta muito, sim. Se o camarada foi desonesto, se ele roubou dinheiro público, sabe? Se ele se aproveitou disso daí, ele tem que responder, não importa quando vai ser. É uma coisa que eu sempre digo aqui, inclusive, você também está defendendo isso, que se tenha uma auditoria no SAI, eu gostaria também que dentro de toda a prefeitura, desde o ano de 2003. É ou não é?
Então, agora tem um detalhe. Mas quem for pego de 5 anos para trás não vai poder ser processado. Não tem importância, a gente vai saber o nome do cidadão. A gente vai saber, a gente vai conhecer, colocar o sino do pescoço do gato, né? Que a gente Mas fala. pode sim, viu? Processo crime pode. Não tem distinção de tempo. Não tem prescrição de 5 anos. Ou não, o crime? O criminal sim. Civil e criminal ele tem prescrição de 5 anos. O político não. O político ele pode responder. Agora, mesmo que ele não seja processado, você saber, a população saber que o cidadão se envolveu em algo ilícito é muito importante. Nós precisamos sim ter essa noção do que está acontecendo. Sabe? Mas essa reação aí do assessor do Paulo Radich dá às claras que eles não querem uma CP, eles não querem uma comissão processante, eles não querem investigação, tá? Porque eles sabem que no final das contas, se houver mesmo uma auditoria na autarquia do SAI, não vai ser só Edmilson que vai cair, não. Não, vai cair muita gente. Muita gente, Isso muita aí. gente. Vai cair alguns vereadores desta gestão. Uhum. Vão ser citados vereadores da gestão passada que não conseguiram a reeleição, tá? Ex-prefeitos, muito dinheiro público foi usado em campanha política em Limeira. A gente sabe disso. E esse dinheiro saiu dessa autarquia. Tá? Tem outras ruas também, né? Tem Idel e Codel também. Não podemos esquecer que essas empresas estão aí para ser liquidadas há tanto tempo, acho que há uns 20 anos, né, para ser liquidada, e não acontece nada. Muito estranho. Mas virando um pouco a página, nosso assunto hoje aqui vai ser educação, Guto. Isso é bom. O pessoal acha que a gente só fala de corrupção, a gente vai falar de educação também. Estamos recebendo aqui com muita alegria o professor Marcos Neves, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E eu gostaria de deixar para você já a primeira pergunta. Quando é que o senhor decidiu ser professor e por quê? Carlos Henrique, eu agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz com ele e estou mais feliz por estar presente aqui diante de 2 cidadãos que lutam pela verdade. Afinal, não é a rádio que fala a verdade? Sim. Eu não conhecia nem o Carlos Henrique nem o Guto, mas como eu sou professor e não estou professor, e eu sou a favor da verdade, então eu estou assim imensamente honrado em conhecer pessoas extremamente honestas e que têm coragem de dar a cara e dizer tudo aquilo que as pessoas de bem gostariam de dizer. Obrigado, Marcos. Poxa, o seu elogio pra gente vale muito, viu? E é sincero. Obrigado. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de mandar alguns abraços. Fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço ao meu recente amigo Fernando Paiva. Embora a nossa amizade seja recente, parece que somos amigos de infância. Embora eu tenha 45 e ele, eu acho que 32. Por aí. Eu acho que é por Mas aí ele tá mesmo. meio acabadinho também, viu, Fernando? Nós vamos dar um jeito nisso. Um abraço ao meu grande amigo Nilceu, lá de Campinas, que também é professor, que também está na luta. Um abraço a todos os meus colegas de trabalho da Escola Estadual Gustavo Pessinini. Bom, Carlos Henrique, quando eu era aluno no primário, na escola Pércio Lordelo, eu já tinha dentro de mim esse desejo de ser professor. A professora primária que mais me marcou foi a Célia Soares. Hoje ela está aposentada. Eu viajava nas aulas dela, eu tinha 10 anos de idade. E eu já era auxiliar dela. Ajudava a corrigir as atividades em sala de aula. Então eu já sabia que eu queria ser professor. Você já era um monitor desde aquela época? Sim, desde os 10 anos de idade. Uhum. Depois eu fui para o... Só por uma questão, que ano foi isso? Mais ou menos. Céus, olha, eu tive aula com a Célia Soares, excelente professora primária, no ano de 1978. Então naquele tempo a educação ainda... Era tradicional, Sim.
e o aluno aprendia. Nenhum aluno era aprovado se não tivesse aprendido o mínimo necessário. O que você acha da aprovação automática ou programática ou, sei lá, problemática que o pessoal está fazendo hoje, Marcos? Bom, o governo do estado chama de progressão continuada. Perfeito. Eu, sinceramente, sou contrário. Porém, o pessoal da Secretaria de Estado da Educação vai me condenar ao inferno. Porque a Secretaria de Estado da Educação não parece Secretaria de Estado da Educação. Parece o tribunal, um ramo do Tribunal da Santa Inquisição. Tem retaliação contra professores, Marcos? Com certeza. E a retaliação começou com o governo do PSDB. Um governo que se diz de centro-esquerda, mas que na primeira greve um professor foi exonerado, porque ele participou ativamente do movimento e ele teve coragem de se aproximar do ex-governador Mário Covas e ele serviu de bode expiatório, foi exonerado, como a dizer, estão vendo? A Inquisição é cruel e não dá uma segunda chance. Ele foi justiçado. Ele foi injustiçado. Injustiçado e justiçado para mostrar para os outros que a gente manda. Exatamente. Mas, eu só queria abrir um pequeno parênteses aqui, porque eu sempre faço o comentário, né, dos professores da rede federal, né, das universidades. Fizeram greve e o PT mandou baixar o pau neles. Sabe? Gás e pimenta e cacetete e tudo mais. Trataram os professores de uma maneira assim, sabe, tudo a ver, né? Sabe? Uma delicadeza total, né? Uma atenção total. Então, e muitos petistas no meio dos professores, né? Sabe? Que agora deve estar rasgando a carteirinha, porque, né? No discurso para se eleger fala uma coisa, depois quando chega lá na frente faz outra, né? Sim, Carlos Henrique, mas se você visitar as escolas públicas, você vai encontrar um grupo muito grande de professores que votam no PT. Eles votam no PT e eu também já votei no PT. Porque nós acreditávamos que era a última esperança para o magistério. Que só o PT poderia salvar o magistério. Hoje nós sabemos que não é bem verdade. Ô Marcos, eu queria te fazer até um questionamento, né? Não é nem uma pergunta, um questionamento. Hoje, a maior militância do PT está dentro da educação. Tá? Hoje, se você pegar as pesquisas e analisar as pesquisas que saem, né? Mais de 60% do professorado, tá? Eles são militantes petistas. E hoje a formação do próprio aluno dentro das escolas, ele é baseado na formação comunista. Você sabia disso? Eu tenho ciência disso, sim. Guto, antes de responder a essa sua... Só uma pergunta, qual que é a matéria que você leciona? Qual que é a sua área? Língua portuguesa e literatura. Puxa vida, hein? Eu sou apaixonado por gramática, sou apaixonado por literatura. Eu só queria terminar de responder a primeira pergunta. O Carlos abriu 2 parênteses. É verdade, e acabei tirando você do caminho. Eu não terminei de responder, então eu só quero terminar de responder aquela pergunta e depois eu volto para a manifestação do Guto. Sim. Eu tive 2 professoras que me marcaram muito. A professora Célia Regina Inciarra, que infelizmente hoje não está mais conosco. Além de professora, ela foi grande amiga minha, grande professora de língua portuguesa e literatura. Uma outra professora que me marcou foi a professora Lígia Granusso Lombardi, que também está aposentada.
Uma terceira professora que marcou a minha vida foi a professora de História Marlene Benedetti. Também está aposentada. Eu dizia para mim mesmo, eu quero ser um professor igual a Marlene. Porque professor tem que ser igual a Marlene. Uma outra professora que também marcou a minha vida foi a professora Maria José Paganini Pianca. Hoje ela é a diretora da minha escola. Nós temos uma relação meio conturbada. Nós brigamos muito, nós brigamos como cão e gato. Mas Pianca, você sabe que eu te amo. Agora voltando à pergunta do Guto. Eu, enquanto professor, não defendo nenhuma bandeira na sala de aula. Mas eu quero o aluno crítico. Eu mostro a verdade para o meu aluno. Eu quero que o meu aluno pense. Isso é importante. Extremamente importante. Porque o aluno que pensa é o aluno que vai votar corretamente. Por outro lado, existem professores que são petistas radicais. Parece-me que eles não pensam. Parece-me que passaram por um processo de lavagem cerebral. Você pode ter certeza que quando esta entrevista estiver postada no YouTube, vão chover críticas negativas e vão tentar me desmoralizar. Desqualificar o que você está dizendo. Exatamente. Né? Mas isso aí é normal, viu? A turma tenta desqualificar o que eu e o Guto fala também, mas eles não têm sucesso, não. Vivem tentando. Vivem tentando, o sucesso deles é muito pequenininho, ó. Assim que vocês, ó, muito pequenininho. Entendeu? Então eu digo que eles são intransigentes porque eles não aceitam o seu argumento. Eles não ouvem o que você fala. Você fala para as paredes e depois eles batem na mesma tecla. Eu já cheguei a comentar na minha escola que se alguém entrasse com a estrela do PT, eu iria denunciar. Porque da mesma forma que a escola é laica, Exato. Ela é apartidária. Vamos pegar nem pelo lado religioso, vamos pegar pelo lado símbolo, né? O que me chama a atenção... Assim como não pode ter um distintivo do Corinthians, por exemplo, na sala de aula. Exatamente. O que me chama a atenção é o seguinte, Marcos, é que em 2007, foi em 2007. Em 2007, né, o meu filho recebeu um santinho dentro da sala de aula. Em 2007. O professor, né, ele estava com 17 anos na época, né, e não votava, hein, menor de 18. Mas deram o professor, esse cidadão, eu sei o nome dele, inclusive tem até amizade com ele, né? Ele deu o santinho e pediu para que conversasse na casa, explicasse que era amigo do professor e que era uma pessoa honestíssima, que precisaria da ajuda, do apoio dos pais dos alunos. Então eu vejo, aí comecei a analisar, né? Aí você pode ver que a militância, ela existe dentro da rede municipal de ensino, dentro da rede estadual de ensino, ela está em todo lugar, a militância do PT. Então o que acontece? Por isso que eu digo, hoje 60% do professorado, eles são petistas. Só que tem um detalhe, existe uma grande diferença você ser um correligionário de um partido e você ser o fanático do partido. O fanatismo hoje no PT é muito grande. Muito bem colocado. E mais uma coisa, hein? Não se engane, né? Porque hoje a administração estadual da educação é do PSDB. Por outro lado, o PT também compactua das mesmas ideias, dos mesmos procedimentos. E é isso daí que esse pessoal, né, militante político hoje, e os professores militantes do PT não entenderam ainda o negócio. Sabe? Aqui em Limeira agora nós vamos ter um bom exemplo. Entende? Porque nós temos aí o PDT e agora nós temos o PT como o top de linha, né? Nós temos vereadores que já foram da POESP, são professores, sindicalistas, o secretário de Educação, se não me falha a memória, também era da POESP, sabe? O Zezo, sabe? Então o vento está totalmente a favor, tem dinheiro dentro do cofre,
Muito dinheiro dentro do cofre. Então agora, maravilha. Dá para dar um salário digno para os professores municipais e corrigir, com certeza, né? Até um detalhe que eu estava até conversando com o Marcos aqui, né? Crianças que chegam na 5ª série analfabeto funcional. Então agora está na hora de vocês provarem o que vocês vieram. Dentro de 4 anos, espero que Limeira não tenha mais nenhum analfabeto funcional seguindo no estudo, sabe, chegando na 5ª série, que depois cairá na mão dos professores aí da rede estadual, como o Marcos, por exemplo, e dá um trabalho danado para o pessoal, sabe? Então, agora vocês estão com tudo na mão. Tá? Esse é o recado que eu mando aí para o pessoal da educação, da Secretaria de Educação, que vocês fizeram aí um verdadeiro cabide de emprego para toda essa gente aí que era sindicalista e tudo mais. Agora vocês vão resolver o problema, está na mão de vocês. Quero ver o procedimento. Então, as palavras do Carlos Henrique são muito pertinentes, as do Guto também. Dentro da sala de aula, o professor tem que falar de política, porque a política é um ato humano, é um ato de vivência. Porém, o que o professor não pode fazer é falar de uma política partidária. Uma verdade única. Não, a única verdade que nós temos é essa aqui. Vai lá desenhar uma estrelinha na lousa. Agora, vamos supor, eu entro para dar aula com a estrela do PT. Automaticamente você já se autodenominou. Você acha correto isso? Não. Eu não acho. Assim como se eu entrasse também com um logotipo do meu partido numa sala de aula, também não é correto. Então eu acredito. Assim como eu também acho que usar um altar de igreja para fazer propaganda política também não é correto. Exatamente. Sabe? É exatamente isso que eu penso. O nosso papel, eu acho que o papel do professor, o papel de qualquer pessoa que tenha consciência, é justamente conscientizar, mostrar os problemas reais. Agora, falando, né, da questão dos alunos que saem do 5º ano, antiga 4ª série. Aí nós percebemos como que a política é cafajeste. Quando eu falo que a Secretaria de Estado da Educação parece um veio do Tribunal da Santa Inquisição, o que é que eu estou querendo dizer? Que mente pra chuchu. De dentro da Secretaria de Estado da Educação saem mentiras aos montes. Vocês não têm ideia. Eu tenho 25 anos como funcionário público. 5 anos de poder judiciário. Trabalhei com promotores, trabalhei com juízes durante 5 anos. Eu era o substituto da chefia, tanto da vara da infância e da juventude, quanto da 3ª vara criminal. Bom, na época se chamava 3ª vara judicial e vara da infância e juventude. Então eu conheço um pouco o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário. Quando o Ministério Público quer, ele trabalha. Quando ele não quer, ele faz corpo mole. Então, para quem entende, um pingo é letra, eu não preciso falar mais nada a respeito disso. E eu também não vou colocar nenhuma observação enquanto o Marcos estiver aqui, porque eu sou um crítico feroz disso daí também. Então eu não vou fazer nenhuma colocação, porque eu assumo o que eu falo. Tá? Eu não quero falar alguma coisa aqui, depois o Marcos tem que pagar lá na frente. Tá aí, tá errado. Então... Agora Henrique e Marcos, eu vejo, infelizmente hoje, tá, as escolas, ela perdeu muito no conhecimento político, né? Porque antigamente nós tínhamos as matérias... Aliás, perdeu em conhecimento de tudo. Tudo, né? Antigamente nós tínhamos as matérias do SPB, Educação Moral e Cívica. Hoje, se você chegar num aluno teu e falar, canta um hino nacional, ele não sabe. Pois eu desafiei o Tércio Garcia a cantar o hino de Limeira. Não sabe. Não sabe. Não sabe.
Não sabe. Prefeito Paulo Radiche, eu desafio o senhor, a sua excelência, a trazer o Tércio Garcia aqui à rádio para ele cantar o hino de Limeira. Ele está na mais importante secretaria, ele tem a obrigação de saber decorar o hino de Limeira. Assim como todas as crianças que estão no ensino público aqui da nossa cidade também deveriam aprender o hino de Limeira. Então, eu chego no consenso... Porque eu aprendi. Eu, quando era criança, aprendi o hino de Limeira. Eu chego no consenso da seguinte conclusão. O que acontece? Para os governos, o mais interessante é ele ter um povo ignorante, um povo dependente dele, tá? Um povo que se contenta, tá, com as migalhas oferecidas, do que ter um povo culto, inteligente, tá? Um povo que pode oprimir a própria administração pública. Por quê? Você vê hoje o ensino nas escolas, né? Então o ensino é apropriado para isso mesmo, é para não ensinar. Tanto é que a parte política hoje, nas escolas, a maior parte são lecionadas por petistas, tá? Que ensinam mais sobre o comunismo, tá? Do que atentamente a democracia, ou o que é uma república, tá? Então não é ensinado. O aluno hoje ele não sabe diferenciar um poder executivo de um legislativo, ele não sabe nem mesmo qual a função de um vereador. Como é que um cidadão desse vai chegar numa urna eletrônica, vai depositar o seu voto, sendo que ele não sabe qual é a função do político que ele está votando? Assim como teve vereador em Limeira dizendo que ia trazer. Não, se eu for eleito eu vou trazer uma faculdade. Se eu for eleito eu vou construir. Espera um pouquinho aí, está errado, não está não. Que eu digo, então, infelizmente, Henrique, as pessoas não têm conhecimento. E isso era para já estar se colocando nas salas de aula, a partir do ensino médio, onde hoje o jovem com 16 anos, ele vota. Então, se ele vota, ele tem que saber como funciona a política. Então, teria que surgiu uma disciplina, políticas sociais, explicar o que é a função de um vereador, governador do estado, presidente. Hoje o brasileiro não sabe. Hoje o brasileiro é realmente um analfabeto político. Mas aí você ia criar uma matéria complicada que ensinar o pessoal a começar a pensar. Excelente, Guto. Eu também tive aulas de educação moral e cívica, tanto educação no moral e cívica, 2, o SPB, EPB, todas essas matérias desapareceram. Sumiram. Por quê? Porque a Secretaria de Estado da Educação atual, eu falo pela terceira vez, é uma ramificação do Tribunal da Santa Inquisição. A Inquisição não acabou. E para complementar a pergunta do Carlos Henrique, o que é que fizeram? Porque na Europa, o ensino fundamental dura 9 anos. O que é que o governo brasileiro fez? Enganou o povo que agora nós temos 9 anos. O antigo pré transformou-se em primeiro ano. A antiga primeira série transformou-se em segundo ano. A antiga segunda série transformou-se em terceiro ano. E assim por diante. Exatamente. Então agora o ensino fundamental 1 tem 5 anos, mas é mentira. Na verdade são 4. Porque o primeiro ano corresponde ao antigo pré. E o que acontece? A maioria das escolas está nas mãos do município. Quando o Estado recebe, no 6º ano, a antiga 5ª série, boa parte dos alunos que o Estado recebe não sabe ler. Eu estou falando aqui, senhor prefeito Paulo Radiche, do PSB, que pertence à coligação de esquerda, PT, PSB, PCdoB e PMDB. Boa parte não sabe ler, boa parte não sabe escrever. E o professor do ensino fundamental 2
não é alfabetizador. Isso é consequência de uma política educacional equivocada e irresponsável. O governo anterior foi irresponsável com a educação pública em nível municipal. Eu tenho esperança que essa coligação que é de esquerda comece a trabalhar já, porque eu sei que em educação nada acontece rápido, o processo é lento. Nós só vamos começar a colher os resultados em médio e longo prazo. Em educação, em curto prazo, nós não conseguimos nada. Só que a política tem que começar já. Aí, quando chega a vez do Estado, é a mesma coisa, Carlos Henrique. O aluno, para ser aprovado do 6º ao 9º ano, ele precisa ter apenas frequência. Absurdo. Fique pasmado, Carlos Henrique. Absurdo. A Inquisição, que fica lá na Praça da República, eu acho uma vergonha, porque a palavra República é tão importante e o Tribunal da Inquisição está instalado lá. Sabe o que o tribunal diz? Que se o aluno tiver 15 anos, se ele estiver no 6º ano, a escola tem que oferecer algo chamado reclassificação, porque o Estado de São Paulo quer que o aluno esteja na série adequada, na idade adequada. Me desculpe, é só uma pequena gargalhada. Repito. Não, pera um pouquinho aí. O professor veio aqui contar piada pra gente. Pois é, e é uma piada oficial. Então, é uma piada, sabe, humor negro. É um humor negro. Você sabe que os países mais pobres da África, isso são pesquisas que eu peguei até junto ao Estado de São Paulo, que eu leio o Estado de São Paulo. O ano passado saiu uma pesquisa em várias cidades da África, tá? O ensino lá é superior ao ensino do Brasil. Com certeza. Sim. São países pobres, sem estrutura alguma, mas tem uma qualidade de ensino muito melhor do que aqui o Brasil. Com certeza. Ué, na última, teve um levantamento, né, do Instituto Internacional. A USP, a nossa universidade mais bem qualificada, ficou em 232º lugar. Sabe? Nós perdemos aí para países, sabe, como Costa do Marfim, Colômbia, Equador, Peru, Argentina nem se fala. Argentina nem se fala, sabe? Então aqui no país, né, aqui no Brasil, a gente está vendo o seguinte: o governo finge que fornece educação para o povo, o professor finge que está ensinando e o aluno finge que está aprendendo. O último da ponta aí, que é exatamente o aluno, esse daí vai ser o maior prejudicado, porque na verdade ele não está aprendendo porcaria, chongas nenhuma, certo? Ele está indo na escola só para agredir professor, certo? Para ficar com conversinha fiada, com blá blá blá, né? Volta para casa à noite e os pais acham que, nossa, meu filho foi na escola, entende? Então é aquela questão do pensar, né? Do ensinar o povo a pensar, certo? Inclusive cabe aqui uma perguntinha, você que está nos ouvindo agora, você que tem filho, você costuma sentar com o seu filho e tentar ler algumas coisas com ele? Mostra para o papai aqui o que o professor está passando para você, o que você entendeu disso, o que você entendeu daquilo, sabe? Eu não estou falando aqui, não estou culpando você, tá? Que é pai, que tem filho, não estou te culpando. Mas eu só acho que diante daquilo que você vai ver, o que o teu filho vai apresentar para você,
É que você vai ter que começar a tomar uma posição agora, para ver que tipo de país, que tipo de estado, que tipo de cidade você vai querer deixar para o teu filho. E aonde o seu filho vai estar se enquadrando dentro dessa perspectiva aí. Agora, o que mais me chama a atenção é os casos de agressões envolvendo alunos e professores. Tá? É que, como eu falo, eu sou bastante assim, eu gosto de ler muito, eu gosto de estar compartilhando as notícias. Teve um caso recente, foi o ano passado isso, em Sorocaba, até postei, tá? O aluno, ele entrou em luta corporal com a professora, uma senhora de 53 anos, tá? Entrou em luta corporal, acabou fraturando o braço dela, tá no meu Face isso, eu postei, tá? Infelizmente, hoje, a própria política, porque é tudo relacionado à política, a política ela está criando uma sociedade nova, uma sociedade perigosa. Perigosa. Tá? Uma sociedade perigosa, manipulável, onde um técnico de futebol é chamado de mestre e um professor dentro da sala de aula é chamado de mano. Perfeito, Guto. Professor Marcos, você já teve algum problema com questão de comportamento de alunos dentro da sala de aula? Olha, Carlos Henrique, eu tenho assim um relacionamento muito bom com os meus alunos. Eu nunca sofri violência física de aluno, agressão verbal. Eu enfrento alguns problemas de disciplina. Uhum. E não é fácil, viu? Sim. Alguns alunos dão muito trabalho. Os alunos da escola Gustavo Piscinini são alunos que têm um comportamento relativamente bom. É uma escola boa. Sabe o que eu vejo também? Tipo assim, é claro, depende muito da família. O que eu queria entrar agora, Henrique, é o seguinte: hoje os pais, tá? Se você comparar o ensino de 30, 40 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Antigamente os pais educavam dentro de casa. Hoje não. Hoje os pais passaram essa responsabilidade para os professores dentro da sala de aula. Então o aluno antigamente ele iria na escola para buscar aprender a sabedoria, ter cultura. Hoje não. Hoje ele vai para ter educação mesmo, aquela educação que ele não tem dentro de casa. É esse o grande mal. Vamos voltar à primeira piada, Carlos Henrique. Que esses pais aí também são os frutos, né? Desse mesmo ensino, se a gente voltar e começar a pensar um pouco, né? Eu queria falar mais um pouco da primeira piada. Fica à vontade que eu ponho a risadinha de novo. Porque aqui. Pode pôr a risada aí. Vamos pôr mais um pouco de risadinha, porque o professor achou que foi pouco. Pronto. Porque eu acredito que a população desconheça isso. O governo não quer. Por exemplo, se o aluno tiver 15 anos, aluno de 15 anos deveria estar ou no 9º ano ou no 1º colegial. Então a escola vai aplicar uma prova fajuta. Se alguém da Secretaria da Educação ouvir isso, vai querer me contradizer, tá? Mas quem está falando a verdade sou eu. Porque lá eles mentem e nem vermelhos ficam. Então, aplica-se uma prova, mesmo que o aluno não tenha feito 6º, 7º, 8º ano, ele vai direto para o 9º. Que beleza, hein? Então, se você reprova um aluno no 9º ano, o aluno foi reprovado porque ele ficou em 3 matérias. O pai pode solicitar uma reclassificação. Mesmo tendo sido reprovado, pela reclassificação, ele vai para o 1º colegial. Posso contar a segunda piada? Por favor. Eu vou até preparar aqui já. Já estou até na posição. À vontade. Pais, pelo amor de Deus, pais. A Secretaria de Estado da Educação não obriga os alunos a levarem material. Espera um pouquinho. Vocês acham que é brincadeira? Não, eu estou falando a verdade. Espera um pouquinho aí. Como é que faz para o cidadão ir para uma escola sem caderno, sem caneta,
sem livros. Ah, fica tudo guardado na escola. Não, a escola não tem armários. Não tem armário. Bom, então... Eu não posso... Então como é que faz para tomar nota? Pois é, o professor tem que se virar nos 30. Porque o professor não pode... Mas o Estado distribui material. Exatamente. E paga até caro, né? Em alguns casos aí paga caríssimo o material, né? Os alunos receberam um kit com cadernos universitários, com um caderno de educação artística, com canetas azuis, vermelhas, lápis, borracha, compasso, régua, tudo de primeira qualidade. Fora os livros didáticos e aqueles caderninhos. Eu não aprovo aqueles caderninhos. Esses caderninhos, eles contêm o quê? Bom, o discurso... Alguns, vamos dizer assim, o enlatado, vamos dizer assim? O Tribunal da Santa Inquisição alega que o caderninho é importante para que o professor desenvolva o currículo do Estado de São Paulo em sala de aula. Só que eu vou fazer uma comparação. Os caderninhos que o governo distribui equivalem ao SUS. Os livros didáticos têm qualidade infinitamente superior. Eu não sei quem está lucrando com esses caderninhos que a secretaria distribui, mas eu sou veementemente contra. Eu utilizo porque sou obrigado. Agora, não é uma situação absurda? É uma situação absurda impor ao professor ter que usar um material inconveniente, inadequado, certo? Só para político lá na ponta fechar seu contratinho de fornecimento de material escolar aí com a empresa A, B ou C e levar uma pequena comissão lá na frente, sabe? Isso daí eu acho tremendamente ridículo, é criminoso isso. Criminoso. Eu também acho. Aqui em Limeira também andaram editando alguns livrinhos, alguns caderninhos aí, entendeu? Que não serviam para porcaria nenhuma, nem para fazer fogo. Exemplo que nós tivemos foi a editora Múltipla, né? Sim. Que fez o fornecimento daquelas cartilhas, as apostilas, inclusive com erros de português, de geografia, tá? E pagamos tão caro por isso e até hoje, ó, cadê a CPI? O Rony Martins, olha lá, agora o senhor não é mais a pedra. O Silvio antes era vidraça. Então agora por que o senhor não pede toda essa documentação e vamos apurar essa irregularidade que aconteceu na Secretaria da Educação na gestão passada? O senhor tem os poderes na mão hoje. Então faça a sua parte. Então, além de ter um material porcaria, o aluno não é obrigado a levar o material na escola. Não é obrigado. E daí, como é que faz? O professor tem que se virar nos 30, como eu disse. Emprestar uma folhinha para o camarada tomar nota? O professor tem que criar meios para que o aluno se interesse pela aula dele, o professor tem que criar meios para que o aluno leve o material. O professor tem que fazer de um tudo, porque a Inquisição coloca a culpa só no professor. Eu vou dizer para você que eu tenho uma filha que estuda num colégio da cidade. Tá? É particular? É particular. E tem um detalhe lá. Se a criança esquecer alguma coisa do material dela, a mãe não pode ir lá entregar. E a criança fica lá dentro, entendeu? Ela sofre uma punição, ela perde pontos, tá? E ela simplesmente, naquela aula, ela vai ficar, não vai poder emprestar do amiguinho, a escola não vai emprestar e a criança vai perder. E vai uma notificação depois para o pai do aluno, entendeu? Exatamente por não ter levado o material. Eu me lembro, na época que eu estudava, né, no ensino fundamental aí, a gente tinha o maior orgulho de levar o seu material para a escola, sabe? Todo mundo olhava quem era o que tinha o caderno mais bem encapado, entende? Quem tinha o caderno mais limpo, entende? Quem que tinha o material mais bem cuidado, isso daí contava ponto, sabe? Pode não contar um ponto, tipo, nossa, você teve uma nota 10 aqui pelo material, mas você tinha sabe, uma satisfação de poder, né,
está participando daquilo. Você cuidar bem do seu material. Faz parte do ensino. Isso é a formação. Faz parte do ensino. A formação do próprio aluno no seu futuro, porque a partir do momento a responsabilidade ela tem que ser dada ao próprio aluno. Claro, você vai tomar conta das suas coisas. Com 11 anos ele tem que cuidar daquilo que é dele, que é a obrigação dele, que quando ele tiver com 17, 18 anos, como é que vai ser essa formação dele? E da escola, então? E da escola? Hoje a gente vê alunos aí pichando muro, pichando sala de aula, sabe? Mas, Carlos, a Inquisição vai culpar o professor. Vai dizer assim, você, professor, tem que ensinar responsabilidade ao seu aluno. Não. Você tem que, viu, o governo tem que pensar mais aí nesse povo, né? E começar a plantar aí, sabe, princípios de cidadania nos pais dessas crianças, para começar, sabe? E também nessas crianças, princípios de cidadania. Eu vou voar mais longe, tá? Você sabe, Marcos, não só em Limeira, como em várias outras cidades, em todo o Brasil isso acontece. Casos de alunos violentos, tá? Que acabam agredindo professores. O próprio governo do estado deveria de criar uma escola, tá? Separada, uma escola com um ensinamento diferenciado, tá? Uma escola totalmente radical para incorporar esses alunos. Guto, eu não sei porque é segredo, né, entre a gestão, mas a escola Gustavo Piccinini possui um grande número de alunos assistidos, que a justiça manda para lá. Nós, professores, não podemos saber quais são os menores assistidos que estão lá estudando. Ou seja, o Estado pega menores infratores ou menores que já estiveram na atual Fundação Casa, e esses alunos são encaixados nas escolas públicas, e nós, professores, não sabemos quais são. E corre um grande risco. Na minha opinião, é o seguinte: o ser humano, ele não nasce mal. Sabe aquele negócio, esse cara é ruim por causa da índole dele. Eu não acredito nisso, que a pessoa nasce assim. Ele, logicamente, é um fruto do meio, sabe? Muitas vezes a violência que ele vê dentro da própria casa dele, sabe, acaba influenciando nas atitudes, o local onde ele mora, no bairro, etc, etc, etc. Agora, né, a partir do momento que acontece uma coisa como essa, então tudo bem, então vamos criar uma escola especialmente para receber essas pessoas. Sim. E não tentar... Não, nós vamos sociabilizá-las, colocando lá no meio daquele que é bom. Porque acaba acontecendo o contrário. Então, o grande problema é que ele acaba contaminando outros alunos. Acaba acontecendo o contrário. Então a sociedade precisa saber disso também. Porque é uma mola, é como uma mola. Se você esticar ela mais do ponto que ela suporta, ela não vai voltar mais, entende? Para a condição original dela. A mesma coisa acontece com essas crianças, né? Eu mesmo já presenciei fatos, Henrique, de ver o aluno estar ali e tal, tem aqueles alunos que ele não tem aquela explosão, a coragem, né? Aí cai um cidadão desse, aí junto com ele, fica valente. Aí fica valente, né? E isso acaba até prejudicando o ensinamento dentro da sala de aula, prejudicando o professor, prejudicando a própria escola. Então eu ainda voto, tá, pela mudança de ter uma escola, cada município tem uma escola preparada para receber esses alunos, claro. Com professores qualificados para trabalhar com esses alunos, porque não é qualquer professor que vai saber lidar com uma situação dessa. Não, a questão ela extrapola. Porque Deus me livre, você dentro da sala de aula, você tem um aluno desse que é assistido, né? De repente você usou um tom assim de disciplina mais agudo com ele pode tirar uma faca, um revólver e dar um tiro na sala de aula. É um risco. Sim. Além do que, não existe aquele acompanhamento psicológico, né? O Estado não dá. Não dá. E essa escola, que como eu disse, eu gosto de dar voos longos, né? Então essa escola teria um apoio psicológico, tá? Esses alunos problemáticos seriam assistidos de perto. E o que acontece? Não haveria o risco de contaminar o restante da sociedade mirim. Eu vou fazer uma pergunta, professor. O senhor recebe um aluno lá que é semi-analfabeto, vamos dizer assim. O senhor reclama para quem?
Primeiro eu converso com a coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica recorre... Conversa com... a diretoria de ensino, que tem a oficina pedagógica, tem os ATPs que dão as orientações. Só que, Carlos Henrique, eu não sou alfabetizador. Eu me formei para ser um continuador do processo. Claro. Eu, sinceramente, é que geralmente eu pego de 9º ano para frente. Só que esses problemas existem no 9º ano e existem no ensino médio. Você quer que eu conte a 4ª piada? Pois não. A Secretaria de Estado da Educação quer que o professor dê a recuperação continuada dentro do seu horário de aula com todos os outros alunos. Nossa. Então... Meu Deus. Ou seja... Bom, resumindo, ele não tem uma recuperação. Então, a secretaria quer que o professor se vire nos 30, porque a sala de aula tem, em média, 45 alunos. Vamos supor que eu tenha 10 que precisem de recuperação. Então, eu, professor, tenho que preparar N atividades diferenciadas para aqueles 10. Então, com aqueles 10 eu tenho que trabalhar de um jeito e com os outros 35 de outro jeito. Eu, sinceramente... Não funciona. Isso aí... Mas é a política atual. Não tem como fazer um negócio Eu desse. estou preocupado com o nosso horário, que eu não sei... falta 5 minutos ainda. Então eu gostaria de... O senhor tem algum compromisso agora? Não, eu não tenho, mas é que eu tenho tanta coisa que eu gostaria de falar. Ah, sim. Então eu queria falar... Não, fica à vontade. De Nós estamos aqui conversando. Ótimo. O Guto está morrendo de fome, eu estou vendo. Eu tenho uma tomografia para fazer daqui a pouco, mas às 2 horas. Quando eu saí do fórum e fui para a educação, que sempre foi o meu lugar, somando o meu salário da rede estadual com o meu salário da rede particular, não dava o salário que eu ganhava no Poder Judiciário. Então eu afirmo para você que eu troquei um salário muito bom pelo salário de professor, porque eu amo aquilo que eu faço. E quando eu comecei a dar aula, eu trabalhava numa escola que tinha um projeto chamado Escola Padrão. Então eu ganhava na época 30% a mais do que os demais professores que não atuavam nas escolas padrão. Mesmo ganhando esses 30% a mais, juntando com o salário da escola particular, eu não ganhava o que eu ganhava no Poder Judiciário. Quando o PSDB assumiu o governo do estado de São Paulo... A escadinha do PT. Aqui eu chamo o PSDB de escadinha do PT. Pois é. O senhor Geraldo Alckmin era o vice. Mário Covas era o governador, Geraldo Alckmin era o vice. Então, Geraldo Alckmin esteve o tempo todo no governo do estado de São Paulo. Foi aí que o Paulo Freire ganhou projeção. O que aconteceu, Carlos Henrique? O governador Mário Covas acabou com o projeto Escola Padrão, que era um projeto excelente, que deveria ser ampliado para todas as escolas. O que ele fez? Estendeu os 30% para todos os professores. Só que os professores que já trabalhavam na escola padrão ficaram, acreditem, pais, cidadãos de Limeira, cidadãos do estado de São Paulo, cidadãos do Brasil. Os professores que já trabalhavam nas escolas padrão ficaram 8 anos sem aumento. Eu não vou colocar gargalhada, porque isso daí agora já é uma Depois, coisa trágica. no segundo mandato,
o governador Mário Covas faleceu e assumiu Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, quando se reelegeu, concedeu 30% de aumento. 15% em forma de aumento real e 15% em forma de gratificação. Quando Geraldo Alckmin deixou o governo do estado e o José Serra assumiu, nós ficamos, pasmem, 4 anos sem aumento. O salário do professor sofreu uma defasagem jamais vista na história da educação do estado de São Paulo. Isso mostra que o PSDB não gosta de professor. Estou citando o nome do partido, sim. Isso prova que educação não é a praia de Geraldo Alckmin. Educação não é a praia do PSDB. PSDB não gosta de professor. PSDB usa a Inquisição para intimidar professor. Agora, no atual governo Geraldo Alckmin, ele anunciou no primeiro ano de governo um aumento de 40%. População é mentira. O que aconteceu no primeiro ano foi a incorporação de parte de uma gratificação que nós já recebíamos. Esse percentual saiu da gratificação e foi para o salário base. No ano seguinte, a mesma coisa. O terceiro aumento vem este ano, de 6% ou 7%, uma coisa assim. É mentira! Nenhum professor da escola pública paulista, estadual, recebeu ou vai receber 40% de aumento. É mentira que vem lá do Tribunal da Santa Inquisição. E eu afirmo, Carlos Henrique, o PSDB, Geraldo Alckmin e o atual secretário da Educação não gostam de professor, não entendem de educação. Lugar de professor é na sala de aula. O salário inicial de um professor no estado de São Paulo é de R$ 2.080. Carlos Henrique, que jovem vai se interessar por um salário inicial de 2.080 brutos? Fora os descontos. O professor em início de carreira... E correndo o risco de ficar congelado durante 4 anos. Aí. Exatamente. O professor em início de carreira recebe 1.700 aproximadamente líquidos. O salário do professor é uma vergonha. Eu tenho vergonha de mostrar o meu olerite, senhor governador. O senhor governador, se quiser motivar o professor, dê salário decente. Salário decente atrai jovens inteligentes para a sala de aula. Interessados, né? Eu não vou mostrar o meu olerite aqui porque eu tenho vergonha. Mas depois que nós encerrarmos a entrevista, eu mostro para você ver quanto que ganha um professor que tem 25 anos de carreira. Então, eu insisto, o principal fator motivador para o professor é o salário. E de todas as profissões, né? Eu acho que todo mundo gosta aí de receber um salário condizente com aquilo que faz. Sem contar com as condições de trabalho. Todas as profissões. Só que eu vou naquela linha, né? Talvez PSDB e PT estejam pensando em transformar o Brasil em Cuba, onde o professor recebe $32 por mês. Baita salário. De fato, ou R$ 64, aí quanto vocês queiram, né? Como eu disse para vocês aqui durante a entrevista, quando ela for para o YouTube, nós vamos receber críticas aos montes.
E eu, sinceramente, não vejo diferença entre PT e PSDB. Eu não vejo problema nenhum com crítica, não. Desde que eu esteja falando a verdade, não seja cometendo nenhuma injustiça. Estou aqui dizendo a verdade. O que eu disse, eu repito na frente do secretário estadual da Educação. Ele vai tentar me rebater e eu vou mostrar o olerite. Porque o principal fator é o salário. Claro. Carlos Henrique. Se você não conseguir manter sua família com isso daí... Carlos Henrique. O professor, inclusive, deve ser solteiro, mas... Eu sou solteiro. Então, você imagina um professor que tenha filhos, tem esposa, né? Professor de física, o Estado não tem. Professor de química, o Estado não tem. Professor de matemática, o Estado não tem. A minha disciplina, que é a língua portuguesa e literatura, também está com déficit de professores. Agora, por que faltam professores? Porque o salário é irrisório e a população deveria se unir em favor do professor. Bom, tenho dito. Conte com a nossa ajuda, né? Obrigado ao professor Marcos por ter participado. Espero que você me convide mais vezes. Não, vai ser convidado para voltar, com certeza. Fala muito bem, né? Então a gente costuma prestigiar pessoas, né, que tenham ideias e que pensam e estejam vindo aqui no nosso programa aqui para colaborar. Obrigado pela sua presença. Eu só queria terminar mandando um abraço e um beijo para os meus alunos, que eu os amo de paixão. Mesmo aqueles que me dão um pouquinho de trabalho, eles também moram no meu coração. E vamos seguir o professor, hein, gente? Bom, para finalizar a minha participação também, eu queria agradecer ao professor Marcos, esclareceu muita coisa aqui, que às vezes as pessoas ou fingem, né, que não estão vendo ou ignoram mesmo, né? Então eu queria finalizar. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. Não vão beber demais, porque isso aí não dá camisa para ninguém. Segunda-feira estaremos de volta. Abração, gente. Tchau. Agora eu vou mostrar.